paz, queridos. Que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para nós darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos a respeito do segundo livro da Bíblia, o livro do Êxodo, né? Que nós já vimos desde a primeira aula, que se chama em hebraico de Shemot. Shemot é os nomes. E hoje nós chegamos na lição de número 11. A lição de número 11 vai falar, tem como título: Deus escolhe Arão e seus filhos para o sacerdócio. Tá? Então hoje nós vamos falar sobre o que? Sobre o sacerdote e sobre o sumo sacerdote. Então você já pode abrir a sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 28, do verso 1 ao verso 11. Tá? Então você já abre a sua Bíblia aí no livro do Êxodo, capítulo 28, do verso 1 ao verso de número 11. Queridos, não deixe de acessar o blog do professor Fábio Segantin, tá? Não deixe, tá? Entra lá, lá tem alguns artigos que eu sempre coloco sobre a aula, tá? Eu queria fazer um apelo hoje aqui. O meu apelo é o seguinte: se alguém, tá, dos meus alunos que me ouvem, que entenda realmente de computador, de blog, e que possa me auxiliar no meu blog, porque eu quero colocar várias coisas, mas eu não entendo, eu não sei como colocar, tá? Eu sempre falo que o segredo da vida não é saber tudo, é saber para quem perguntar. Eu entendo de Bíblia, né? Um pouquinho, né? Mas o que eu entendo um pouquinho é de Bíblia, é de hebraico, é de grego, é de explanar as Sagradas Escrituras. De computador eu sou realmente muito leigo. Então se tem algum irmão, alguma irmã abençoada que saiba, tá, mexer no blog e que queira ajudar o Fábio Segantin, o professor aqui, manda um e-mail para mim, tá? Que aí eu ligo para você, nós entramos em contato, eu passo a minha senha para você. Eu quero uma pessoa que me ajude realmente, tá? A fazer aquele blog ficar mais atrativo, tá bom? Então não deixe de acessar o blog do professor. Eu quero melhorar aquilo, mas eu sozinho eu sou incapaz, tá? A vida é feita de parceria e por isso eu conto com a ajuda de vocês, ok? Se tem algum amado ou alguma amada aí abençoado que possa me ajudar, entre em contato comigo. Quer ser meu amigo no Facebook? Manda mensagem aí, querido. Fábio Segantin, vai ter a foto minha e da minha esposa. Você manda o convite, que vai ser um prazer ter você como nosso amigo. Querido, outro detalhe: quer ter o professor aí pregando no seu congresso, na sua festividade, fazendo um trabalho aí na sua igreja? Entre em contato conosco, tá? Vai ser um prazer nós adorarmos a Deus juntos. Muitas pessoas perguntam: professor, você só ensina? Não, eu também prego a palavra, tá? Eu coloquei 2 vídeos meu na internet que eu preguei num congresso de jovens lá no Maranhão, tá? Na área 76, tá? De um pastor amigo meu. Então você dá uma olhadinha nos vídeos, faça esse convite ao professor Fábio, que nós vamos adorar a Deus juntos, querido. E não esqueça, tá? Me ajude naquele trabalho que eu falei já há 2 aulas passadas, tá? O professor Fábio tá com alguns projetos, tá? E eu não vou conseguir realizar esses projetos sem a tua ajuda, tá? Eu estou pedindo aqui, já é a 3ª aula que eu peço, uma ajuda financeira, tá? Eu estou lhe pedindo uma ajuda financeira para que vocês me ajudem a manter esse programa. E eu quero fazer outros projetos, querido. Mas para isso eu preciso da tua ajuda, tá? Então você que está sendo abençoado por este programa, tem muitas pessoas sendo abençoadas. E se você puder, querida, tá? Se você colocou isso no seu coração, me ajude. Quanto que é a oferta, professor? Não tem oferta estipulada, tá? Não tem uma oferta estipulada, não tem um valor exato. É aquilo que você colocar no seu coração. Vou mandar R$10, R$20, R$100. Querido, a Bíblia diz que aquele que oferta com alegria, Deus recebe e Deus irá te recompensar, ok? Eu vou deixar o número da agência, o número da conta, tudo certinho, e aí vocês façam isso, tá? Façam isso, abençoa o professor Fábio Segantin.
Êxodo 28, capítulo 28, verso 1 ao verso 11. Estaremos falando sobre as vestimentas do sacerdote e do sumo sacerdote. Queridos, é o seguinte, o versículo 1, ele diz da seguinte forma: depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão e seus filhos. E quais eram os filhos de Arão? Arão tinha basicamente 4 filhos. Há uma linha teológica que dizem que ele tinha mais filhos. A Bíblia diz que ele tinha 4 filhos. E quais eram esses? Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Tá? Então, Deus pede para Moisés, o tabernáculo ele estava agora sendo construído. A ideia do tabernáculo estava sendo colocada em prática. Mas precisava de alguém para administrar o culto. Precisava de alguém para administrar o Mishkan. Nós vimos na aula passada alguns detalhes do tabernáculo. Nós vimos que na área externa tinha o altar do holocausto. À frente tinha a pia. Entrando dentro do lugar santo, tá? Tinha a mesa da proposição, tinha o candelabro, e à frente tinha o que? O altar de incenso. E dentro, tá, do lugar santíssimo tinha o que? A arca do testemunho, a arca da aliança. Então quem que ia cuidar desses utensílios? Quem ia acender as lâmpadas? Quem ia trocar os pães, tá, semanalmente, todo Shabat? Quem que ia fazer essa manutenção? Os sacerdotes. Então Deus chega para Moisés e diz: Moisés, do meio dos filhos de Israel e de uma tribo chamada Levi, você vai chamar para mim 5 homens. A princípio, o primeiro é o patriarca, é o pai. Como que chama o pai? Arão. Então, para estabelecer a nossa aula aqui, quem foi o primeiro sumo sacerdote de Israel? Arão. O primeiro sumo sacerdote foi Arão. E quem eram os filhos dele? Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Esses 4 homens não eram sumos sacerdotes. Eles seriam o que? Sacerdotes. Então vamos fazer uma distinção aqui, tá? Existe uma diferença entre sumo sacerdote e sacerdote. Ok? Qual é a diferença básica, professor? A diferença básica entre essas duas funções, entre o sumo sacerdote e entre o sacerdote, era o seguinte: que o sumo sacerdote ele tinha algumas tarefas, mas tinha uma tarefa que competia somente a ele. E uma vez por ano, no dia do Yom Kippur, ele entrava dentro do lugar santíssimo para oferecer sacrifícios pelo povo. Então qual é a diferença básica? A diferença básica é que sacerdote não podia entrar no lugar santíssimo. Quem que podia entrar? Somente o Kohen Hagadol. O que significa isso? Kohen, sacerdote. Hagadol, o grande, tá? Ou seja, o maior. É por isso que a Bíblia chama de sumo sacerdote ou o grande sacerdote. O sacerdote com uma posição mais elevada. Então ele entrava uma única vez no ano. Que dia que era? No dia do Yom Kippur, tá? Kippur vem de cobertura. Lembra da tampa da propiciação, do propiciatório, que nós vimos na aula anterior, que chama em hebraico Kaporet. Aí vem da palavra Kippur, que vem da palavra cobrir. Então,
uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava dentro do lugar santíssimo e ele oferecia a Deus o quê? Um sacrifício. Primeiro para ele e depois para o povo. Então essa é a diferença básica. E uma das diferenças também era concernente às roupas. Hoje nós vamos ver um pouquinho sobre as roupas sacerdotais, tá? As roupas santas, que aí no versículo de número 1 está escrito assim, no verso de número 2: e farás vestes santas a Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Vestes santas em hebraico é bigdei keumá. Bigdei é roupas, é vestes. E keumá é sagradas, é coisa separada. Mas algo muito interessante, que essas vestes sagradas, ela não nasce no coração de Moisés. Quem é que teve a ideia de criar essas vestes diferenciadas? Foi o próprio Deus. Foi o próprio Adonai. E essas vestes, elas são tão interessantes que desde o capítulo 25, Deus vem falando sobre o quê? Sobre o Mishkan. Praticamente do capítulo 25 ao capítulo 30, ao capítulo 40, fala só sobre o tabernáculo. Mas quando chega no capítulo 28, ele é interrompido. O tabernáculo é interrompido e se dedica a aproximadamente 3 capítulos, do capítulo 28, do capítulo 27, verso 20, até o capítulo 30, verso 10, fala sobre o quê? Sobre as vestes sacerdotais. Fala sobre a consagração dos sacerdotes e do sumo sacerdote. Ou seja, são 3 capítulos falando só sobre as roupas sacerdotais. Aí nasce uma pergunta. Então a primeira coisa que nós estabelecemos, essas roupas não foi invenção de Moisés. Moisés deu na cabeça e falou, não, eu vou criar uma roupa diferenciada. Não, foi Deus que instituiu. Foi criação de Deus. Nasceu na mente de Deus. Mas por que essas roupas seriam importantes? Para que criar roupas para o sumo sacerdote e para os sacerdotes? Para que? Primeira coisa, essas roupas, querido, elas são símbolos. Se nós pensarmos que as roupas sacerdotais, ela tem algum poder místico nela, nós estamos enganados. A Bíblia diz que essas roupas serviam como memorial, grava isso. As roupas sacerdotais não têm nenhum poder místico. A mitra não tem, o efode não tem, o cinto não tinha, o peitoral não tinha, as pedras não tinha, ou seja, nenhum detalhe da roupa tinha poder místico. Ou seja, essas roupas são símbolos, elas serviam de memorial. Lembra sempre disso. O que o judeu chama em hebraico de zikaron. Zikaron é memorial. Para que serve um memorial? Não era simplesmente para lembrar, mas para lembrar um conceito. Vou repetir, a palavra zikaron em hebraico significa não necessariamente lembrar de forma alheia, mas lembrar um conceito. Ou seja, aquelas vestes foram feitas para que o sumo sacerdote e o sacerdote lembrassem de alguns princípios de Deus. Para que eles lembrassem conceitos que estavam embutidos naquelas roupas. Aquelas roupas falavam. Aquelas roupas era para relembrar, era para aguçar na mente do sacerdote, do sumo sacerdote, a sua responsabilidade. Sabe por que Deus gastou 3 capítulos falando sobre roupas? Pelo seguinte, porque a forma como você se veste denota quem você é. Já reparou isso? A forma como você se veste denota quem você é.
Existe um filósofo que ele diz o seguinte, que você conhece um homem, uma pessoa, pelo que ele come. Ou seja, a comida identifica a pessoa. E existe uma linha filosófica também que determina a forma que você se veste, denota quem você é, denota a tua personalidade, o teu caráter, demonstra a que grupo você pertence, qual é a tua ideologia, qual é a tua ideia. Ou seja, então essas roupas não tinham poder místico, mas elas tinham um poder memorial, que nós chamamos em hebraico de zikaron. Ela ensinava conceitos. E é isso que eu vou mostrar para vocês, tá? Quais eram os conceitos de cada peça. Querido, essa aula é muito rica, ela é muito profunda, tá? Eu não vou conseguir aqui esgotar todas as aplicabilidades das vestimentas. Eu vou dar alguns flashes para vocês, só para vocês verem para que servia essas roupas no sacerdote e no sumo sacerdote, tá? Então o que eu quero que vocês pensem, ó, eu estou aqui com um kippá, eu estou aqui com um kippá. Esse kippá, ele tem um simbolismo, ele serve de memorial, mas ele não tem nenhum poder místico. Ele não tem nenhum poder sagrado nele. Ele é um memorial. Então nós vamos ver para que servia isso daqui. Tá? Então vamos agora para a roupa do sumo sacerdote. Ou do sacerdote. Né? Ainda no verso 2, tá? Antes de elencar aqui de forma didática as roupas, ainda porque elas são importantes, no verso 2. E farás vestes santas. O que é vestes santas? A palavra kadosh, né, em hebraico, significa o quê? Separado. Olha que interessante. A palavra kadosh em hebraico significa separado. Ou seja, qual é a ideia? A ideia em hebraico é: eu quero que você vista uma roupa que lhe separe de outros conceitos. Uma roupa que lhe separe de conceitos mundanos e que aproxima você de mim, que se aproxima a criatura do Criador. Essas vestes seria para segregar do pecado e se aproximar com o divino, porque olha o que diz: e farás vestes santas, Arão teu irmão, para. Olha aí a preposição, para. Qual era a finalidade? Glória. Glória aqui é kavod. O que é kavod, Fábio? O kavod é peso. Aqui fala sobre reputação. Aqui fala sobre o nome honrado de uma pessoa. Então era o seguinte: o sacerdote, quando ele vestisse aquela roupa, ele tinha como finalidade mostrar para ele que ele estava agora sobre os seus ombros o peso de carregar a identidade de Deus. Ele estava mostrando para as outras pessoas que ele era o quê? Um homem de Deus. Que ele estava na qualidade de representar quem? Adonai. Então essas roupas eram para relembrar ele o que? Diante de quem ele estava. Ou seja, eles tinham que ter na mente o seguinte: eu estou diante de alguém que é santo. Eu estou diante de alguém que não aceita, em hipótese alguma, o pecado. Que não aceita, em hipótese alguma, um erro. Que não aceita a iniquidade. Ele quer o quê? Uma boa reputação. Então essas vestes eram para expressar o quê? O kavod, o peso da reputação do nome de Deus. E qual era o segundo propósito? Beleza. A palavra aí é ornamento, em hebraico é beleza. Ou seja, olha que interessante, a raiz hebraica dessa palavra beleza em hebraico significa o seguinte, da ideia de flor também. Significa o seguinte: olha, vocês vão vestir essa roupa que vai separar vocês do pecado, vai separar vocês do mundo, de ideologias erradas, e vocês vão carregar o peso do meu nome, vocês vão ter a responsabilidade de saber diante de quem vocês estão.
tá? E quando vocês agirem dessa forma, eu ficarei orgulhoso de vocês. É essa ideia que está aqui de ornamento. Ou seja, não era ornamentar Deus, mas era o seguinte: a separação de conceitos, a separação do pecado ficaria o que? Levaria Deus a sentir prazer em nós. A palavra embelezar aqui dá a ideia disso. Já viu aquela expressão quando o pai olha para o filho e diz: eu estou orgulhoso desse meu filho? Ou seja, as atitudes dele estão deixando eu orgulhoso. É isso que o texto está querendo dizer. Ou seja, que essas vestes nos separaria do pecado. E ela seria o que? Ela mostraria o que? Que nós teríamos uma responsabilidade de andar diante de Deus, mas também iria nos embelezar. Deus sentiria prazer, orgulho, glória ao ver a nossa separação e a nossa atitude diante dele. Tá? Então, para isso que essas roupas eram importantes. É para representar Deus e para satisfazer Deus, para produzir alegria em Deus mediante as nossas atitudes. Eu vou elencar aqui as vestes sacerdotais. No meu blog vai estar tudo especificadinho lá, tá? Vai estar a figura do sumo sacerdote, tudo bem identificadinho lá. Queridos, no versículo de número 4, nós encontramos 6 peças, tá? 6 peças. Aqui no versículo 4 nós encontramos 6 peças. Qual? Um peitoral, o éfodo ou efode, o manto, a túnica bordada, a mitra e o cinto, tá? Isso, e o cinto. Tem 6 peças, tá? Mas ainda faltou o calção, tá? Que ele colocava por baixo, tá? Então, vamos simplificar aqui para vocês entenderem, tá? O sacerdote primeiro ele colocava o quê? O calção, tá? A peça que ficava por baixo, tá? Cada peça tem um significado, tem um memorial. Lembra sempre disso? Tem um zicaron. Era um memorial. Quando ele vestia o calção, ele tinha que relembrar. Observa bem, querido. Ele tinha que relembrar o quê? Ele tinha que pedir perdão pelos pecados sexuais. Esse calção ele ficava da cintura até a coxa. Ou seja, esse calção ele protegia o órgão genital masculino. Ou seja, esse calção era para ele relembrar o que? Cuidado com o pecado da sexualidade. Depois que ele colocava esse calção, aí tinha as outras indumentárias, tá? A outra indumentária que ele colocava era o efode, ou o éfode, como diz a nossa Bíblia. O éfodo, ou efode, em hebraico significa cobertura. Então, o que era esse efode? Ou em algumas Bíblias trabalha como uma estola sacerdotal. Interessante um detalhe. Perceba que todos os materiais usados no Mishkan estavam no sumo sacerdote. Olha só, quase todos os materiais. Só não tinha o que nas roupas do sumo sacerdote? A madeira de acácia. Não tinha nem prata e não tinha o bronze. Mas todas as outras tinha em quem? Tinha nesse homem. Tinha no que? No sumo sacerdote. Alguns eruditos vão dizer o seguinte, que o efode é uma miniatura do tabernáculo. É uma miniatura do Mishkan. Ou seja, o sumo sacerdote seria um Mishkan ambulante. Porque todas as cores tinha nele. Olha que interessante, todas as cores tinha em quem? Tinha no tabernáculo e tinha nele.
Então, o sumo sacerdote era uma espécie do quê? Do Mishkan, do tabernáculo em movimento. Isso é muito interessante. Então, essa estola sacerdotal, ela era de ouro puro, ela tinha um estofo azul, ela era de púrpura, tinha a cor carmesim e tinha linho fino retorcido. Ela ficava ela começava aqui, tá? Ela não tinha costura, tá? Ela era unida por duas pedras, tá? Essas duas pedras de ônix que se colocava aqui era para unir essa peça, que era uma peça única, tá? Unia aqui no ombro, tá? E ela não podia ultrapassar o que? O quadril. Então ela vinha no máximo, ela tinha que ficar entre a cintura e o quadril. Ela não podia descer mais. Por quê? Porque da cintura até a coxa ficava o calção. Olha que interessante. Então essa estola sacerdotal, ela era de ouro, azul, púrpura, carmesim, linho fino retorcido. Ela era unida por duas ombreiras, tá? E ela possuía um cinto esmerado. E tinha duas pedras de ônix sobre o seu ombro, tá? E nessas pedras, tá? Em cada pedra tinha o nome de 6 tribos de Israel. Então tinha do lado esquerdo aqui, do lado direito aqui meu, tinha o que? 6 nomes das tribos e aqui mais 6. Então os 12 nomes dos filhos de Israel ficava 6 em cada lado, tá? E ela qual era a altura? Ela ficava da cintura até o quadril, tá? O efode, ele relembrava o que? Ele relembrava o perdão pelos pecados da maledicência. O que é maledicência, querido? É a aptidão de falar mal do outro, com a ideia de denegrir a imagem do outro. Lembra o seguinte, que todas essas roupas, ela tinha o que? Caráter memorial. Ela queria trazer conceitos. Então o sacerdote tinha que lembrar o que? Ele tinha que lembrar o seguinte: eu não posso falar mal do meu irmão. Já imaginou o sumo sacerdote? Ele vai oferecer um sacrifício e aí ele fica falando, mas aquele eu vou levar sacrifício dele? E ele pisou em mim. Eu não vou com a cara dele. E agora eu vou ter que entregar sacrifício para ele. Lá no dia de Yom Kippur. Negativo. Para ele eu não entrego. Para ele eu torço, vamos dizer assim, para que Adonai não lhe dê o perdão. Era para ele lembrar o que ele devia ter paz com todos. A língua dele não podia denegrir ninguém. É essa a ideia do efode, perdão pelos pecados da maledicência. Outra coisa, eles tinham um cinto. Esse cinto, ele passava no coração. E esse cinto era para relembrar o que? Os pecados cometidos pelo coração. Então, observa bem que o cinto saía do éfodo e passava, tá? Passava em cima do coração para relembrar o que? Perdão pelos pecados do coração. O sacerdote também ele tinha uma túnica. Essa túnica era que cobria a maior parte do corpo, tá? Ela chegava até quase aos seus pés. E qual é o significado dessa túnica, tá? Que cobria a maior parte do corpo? Era para relembrar o pecado pelo assassinato. Fabio, isso é verdade? Querido, eu fui buscar na fonte, tá? Eu enchi a paciência do rabino que dá aula para mim de hebraico, tá? Hoje ele mora em Nova York, tá? Eu tenho aula com ele toda semana, tá? Eu enchi a paciência dele para ele me explicar esses negócios aqui, para ele me explicar esses detalhes, tá? Ou seja, essa túnica maior era para relembrar o que? Perdão do pecado pelo assassinato. Porque no conceito da Torá, que nós já vimos, eu expliquei para vocês as 10 palavras, na verdade não é não matarás, mas não assassinarás.
A ideia judaica não é simplesmente afetar o físico, não é levar a pessoa a óbito, mas com palavras você assassina, com gestos você assassina, com atitudes você assassina as outras pessoas. Então ele tinha que ter na mente o que eu não posso fazer nada para matar o meu próximo. Eu não posso de forma alguma, nem por palavras, nem por atos, assassinar o sonho, a esperança dos meus irmãos. Eu não posso, eu tenho que manter o que é que... Isso aqui fala que manter o que? A esperança. Eu não posso assassinar, eu tenho que manter o que? A vida. Eu tenho que preservar a esperança no meio da minha comunidade. Uma outra peça que tinha era a mitra. A mitra. A mitra, ela... Mas depois ela foi não substituída, mas ela foi assim... Tentaram fazer com que o kippá desse uma representação do que? Da mitra. A mitra ela era um pouco mais alta. Lembra do cozinheiro, do chefe de cozinha, o gourmet, tá? Aquela touquinha mais estendida. A mitra era aquilo um pouquinho mais estendido do que o kippá. O que a mitra representava? A mitra representava o seguinte. A mitra representa o seguinte, que você... O seu limite é até isso aqui só. Ou seja, eu tenho 1,72 de altura. O meu limite é até aqui. Ou seja, a mitra representa o seguinte, ela mostra o quê? Ela adverte você contra o pecado da arrogância, contra o pecado da altivez. A mitra, o kippá, ele vai lembrar você do que? O mundo, ele não gira em torno do seu umbigo. Você é muito insignificante em relação ao universo. E o que nós estamos vendo hoje é o que? É a religião do que? É a religião do ego. É a religião do eu. É a religião onde eu sobreponho as outras pessoas. Ou seja, e interessante que na mitra, e ela tinha uma faixa. E essa faixa era feita de ouro puro. E nessa faixa estava escrito Santidade ao Senhor, que em hebraico é Kodesh Ladonai. Então tinha a mitra, nessa mitra tinha uma faixa de ouro, e essa faixa de ouro estava escrito Kodesh Ladonai, que em hebraico é Santidade para Deus. Tá? A expressão lá, Adonai, lá, é uma preposição, a preposição para, indicando para quem você está indo. Então, Kodesh, santidade, eu vou me separar. Para quem? Para o mundo não, para Ladonai, para o eterno, para o Hashem, para Deus. Ou seja, então, o simbolismo da mitra, ele é muito atuante, queridos. Ele é muito verdadeiro. Porque a nossa lição, ela vai trabalhar o que? As vestes sacerdotais, e ela vai trabalhar o que? A função dos nossos pastores. Então aqui vai um recadinho, tá? Eu quero falar um pouquinho mais aprofundado na mitra e no peitoral, tá? Na mitra e no peitoral. Ou seja, o sacerdote quando entrava para Deus, ele tinha que ter em mente o que? Eu não sou a última bolacha do pacote. Já viu esses pastores que acham que só ele prega melhor do que os outros? Só ele canta? Se ele sair da igreja, a igreja afunda. Ou seja, ele acha que ele é o centro da igreja. Não. O centro da igreja, o dono da igreja é Cristo. Já viu esses apóstolos da vida, esses bispos da vida, esses pastores da vida, esses homens que se intitulam líderes de certas igrejas, e ele acha que tem a prevalência, ele tem o monopólio dessa igreja? A mitra, ela relembra o que? Sumo sacerdote, abaixa a bola. Abaixa a bola, você não é o último ser. Sem você, tudo para negativo. Isso era para lembrar Zicaron, era um memorial para que ele
para que ele lembrasse o quê? Eu não sou a última bolacha do pacote. A vida não vive em torno de mim. Paulo reconheceu isso quando ele disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Querido, presta atenção no que eu vou falar aqui. Paulo, ele era um judeu. Ele disse que ele era da tribo de Benjamim. Ele diz na carta aos Filipenses que ele era hebreu dos hebreus. Ou seja, ele era um hebreu nato. Ele usava quipá. Paulo entendia o significado de um quipá. Quando Paulo disse não vive mais eu, ele tinha ciência do que Cristo reinava na vida dele. Que a religião do ego não prevalecia na vida dele. E o que nós observamos hoje, querido? A religião do ego. Aonde pessoas acham que tudo gira em torno dele. E Paulo diz, não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. E esta vida que eu vivo agora, eu vivo não para mim, eu vivo para Ele. Querido, presta atenção no que eu vou dizer. Os obreiros foi instituído na casa de Deus, não para ficar rico. Arão foi instituído com seus 4 filhos, não para ficar rico. Você foi instituído não para ficar rico. Esses dias eu conversando com uma pessoa, e ele disse, o ministério traz muitas riquezas. Eu fiquei analisando a mente dessa pessoa. Eu fiquei analisando para quem ele está dirigindo as suas forças. Ministério não é para trazer riqueza. Ministério não é para trazer status. Ministério não é para você ser melhor do que o outro. Ministério é para você viver uma vida separada para Deus em santidade. E infelizmente a palavra santidade tem saído das nossas tribunas. A palavra santidade tem saído dos nossos púlpitos. A palavra santidade ela tem sido relativizada nas nossas comunidades. Por quê? Porque o que é santidade para mim pode ser não santidade para você. O que é santidade? É oposto ao pecado. Ou seja, tudo aquilo que ofende a Deus é pecado. E o que Deus exige de nós, o que é, querido? É santidade. O que Deus exige dos obreiros? Santidade. É por isso que na mitra tinha Kodesh Ladonai, santidade ao Eterno. Então, leva isso. Se você acha que você é o único professor da escola dominical, abaixa a bola. Se eu acho que eu sou o único que faço esse trabalho, eu tenho que abaixar minha bola. Porque tem homens muito melhores que eu aqui. Tem o Dr. Caramuru, tem o nosso irmão lá de Imperatriz, o evangelista Luiz Henrique. Tem o moço, o Nildo Júnior, da IBD Fora da Caixa. Tem o pessoal lá de Curitiba que faz esse trabalho. Tem vários homens, várias mulheres lá no estado do Paraná. Tem aquelas irmãs que lecionam a aula de forma esplêndida. Se eu pensar que eu sou o único, se eu sair do ar, acabe esse trabalho, eu estou enganado. Então a mitra é para relembrar o que? O mundo não gira em torno de mim. Eu não sou o último pregador, eu não sou o último ensinador, eu não sou o único que faz vídeos na internet. Deus sempre levantará homens e mulheres para fazer a sua obra. Então eu tenho que ter em mente o que? Quando eu entrar diante do Eterno, eu tenho que ter em mente o que? A santidade é para Ele. Eu devo viver para Ele. Ou seja, a minha vida é para Ele. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E no efode tinha o que? Tinha o peitoral do juízo. Juízo em hebraico é mishpat. Juízos no plural é mishpatim. Interessante, olha para mim. No éfodo tinha uma placa. Essa placa tinha que ter um palmo, tá? E um palmo, ela tinha que ser um quadrado. Um palmo na altura e um palmo na largura. Ela tinha que ser o quê? Um quadrado. Olha que interessante. Nesse peitoral dos juízos, tá? De juiz, tinha que ter 12 pedrinhas.
Lembra que eu falei das duas pedras de ônix? Tinha uma pedra aqui e outra pedra aqui. 6 nomes aqui e 6 nomes aqui. Tá? Aqui era uma placa única, bordada de ouro. Bordada de ouro. E cada pedra devia ter uma cor. E nessas pedras devia o que? Devia ter, olha para atenção, devia ter os nomes das 12 tribos de Israel. Então devia ter 6 aqui e as 12 inteiras aqui. O que isso significa? No dia do Yom Kippur, ele entrava dentro do lugar santíssimo. E ele entrava diante do lugar santíssimo. E aquele peitoral do juízo significava o seguinte, que ele deveria julgar sem discrepância. O peitoral do juízo devia lembrar que o sumo sacerdote devia julgar com retidão. Ou seja, era um memorial para ele não ter 2 pesos e 2 medidas. O peitoral do Mishkan, o peitoral do juízo, era para lembrar o seguinte: todos em Israel são iguais. Não importa se é da tribo de Judá ou se é da tribo de Gade, não importa se é Efraim ou se é Benjamim, não importa se é Naftali ou se é Zebulon, não importa. Não importa o peso que ele tem na sociedade, não importa o status social, não importa a economia, não importa se o maior dízimo é daquele irmão da tribo de Judá, não importa se o menor dízimo é do irmão da tribo de Levi, né? Perdão, a tribo de Levi ela nem dava dízimo, ela só recebia, tá? Ou seja, mas qual era levita? Então nós vamos dar uma animizada para ele. Negativo. O peitoral de juízo era para relembrar o quê? Que não podia ter 2 pesos e 2 medidas. O juízo tinha que ser com retidão. E parece que eu vejo isso hoje nos nossos dias inverso. Hoje nós vemos líderes julgando com 2 pesos e 2 medidas. Ou seja, existem alguns obreiros, não são todos, mas existem alguns obreiros que ele olha para quê? Para o poder aquisitivo. Ele olha para quê? O seu cargo na sociedade. Ele olha o seu dízimo. Ele olha quem você é. E mediante quem você é, aí ele aplica uma pena. Ele aplica um juízo. O princípio na Torá é que o juízo deve ser com retidão, mas a retidão deve estar pautada pelo amor à vida. Queridos, é por isso que quando Cristo foi interrogado sobre aquela mulher que tinha pego em pleno adultério, e aqueles homens dizem, olha, a lei de Moisés diz que você deve apredejá-la. E você, o que você diz? Ele aplicou. Ou seja, era como se ele tivesse com um peitoral de juízo. E ele aplicou a lei com equidade. Ele aplicou a lei com retidão. Ele aplicou a lei com amor. Ele não estava o quê? Ele não estava aplaudindo o erro dela. Mas ele estava aplicando o quê? Ele estava penalizando ela, mas com amor. E isso nós não temos observado nos nossos dias. Nós estamos observando que pessoas sendo julgadas com 2 pesos e 2 medidas. Depende de quem você é. Se você for do alto escalão, você é bem tratado. Mas se você não for do alto escalão, você é renegado. Esses tempos atrás eu estava conversando com um pastor. E a conversa vai, a conversa vem. De repente passou um pastor famoso. Passou um pastor importante. Esse irmão deixou eu falando sozinho e foi conversar com aquele outro pastor. Por quê? Porque eu era insignificante. Eu estava naquele momento conversando com ele porque não tinha outra pessoa para ele conversar. E aí passou uma pessoa mais gabaritado, mais conceituado do que eu. O que ele foi? Ele foi correr aquela pessoa. Ou seja, nós devemos valorizar as pessoas, o ser humano, e não o que ele tem e o que ele é. Esse peitoral devia justamente lembrar isso. Tá? E para terminar essa aula, está lembrado das 2 pedras de ônix que ficava aqui? Sabe o que isso significa? Significa o seguinte, que o pastor deve levar
o quê? Ele deve levar o quê? O peso de toda a sua comunidade nos ombros. Aquelas pedras nos ombros lembram o quê? Que você tem a responsabilidade de ajudar toda a sua comunidade. Ou seja, você tem que carregar os irmãos nos ombros. É isso que Paulo diz aos Gálatas: suportai-vos uns aos outros. E esse suportar é carregar, é estar com ele. Queridos, então, para terminar essa aula, todas essas peças, ela tem o quê? Ela tem um ato memorativo. Ela tem um ato de memorial. Não há nada místico nisso. Mas essas peças lembram o quê? Lembra como nós devemos estar diante de Deus. Essas peças sacerdotais nos lembram qual é a nossa posição diante de Deus. E a posição diante de Deus é santidade a Deus. Que Deus em Cristo continue abençoando vocês. E até semana que vem.